Falaremos agora sobre transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica caracterizada por alteração de comportamento. Ou seja, a pessoa pode ter as oscilações de humor. Ela pode ter mania, hipomania ou depressão. Esses transtornos bipolares, hoje tão falados, a gente tem que entender um ponto fundamental, ou seja, o nosso humor, ele oscila. Todos nós vamos ter tristeza, vamos ter alegrias, ou seja, temos uma oscilação. Mas quem tem um transtorno bipolar, ele tem uma oscilação maior, onde ele pode ficar desde eufórico até uma depressão muito grande. Ou seja, com uma energia muito grande e em outro momento sem energia. Nós temos várias classificações do transtorno bipolar. Bipolar tipo 1, bipolar tipo 2 e ciclotomia. O bipolar tipo 1, vamos até contar um pouquinho da história. Era o que a gente chamava antigamente, nos anos 80, de PMD, psicose maníaco-depressivo, onde a pessoa tinha um estado de euforia e tinha depois um estado de depressão. Ela oscilava muito grande, muito fácil de ver, muito. Depois, com o tempo, vimos que existia pessoas que não chegavam a oscilar tanto na euforia, tinham uma alteração de humor, que a gente chama de hipomania, e tinham a depressão. E nós temos a ciclotomia, ou seja, a pessoa tem uma depressão mais leve e uma alteração de humor mais leve. Tanto o transtorno bipolar 2 como a ciclotomia, muitas vezes a pessoa pensa que é só depressão, ou seja, depressão unipolar ou só depressão. Tem um trabalho australiano que mostrou que pacientes que entraram inicialmente com diagnóstico de depressão no pronto-socorro, depois 32% passavam a ter o diagnóstico bipolar. Tá? Isso até por questões de definição. O bipolar, como doença, é muito importante o tratamento, porque se a pessoa não trata, ela pode ficar nesse estado de 3 a 6 meses direto. Tá? E pode ter essa variação, o que causa um transtorno muito grande, tanto para ela como para pessoas que estão junto dela. Tá? Essa é uma questão muito fácil de ver. O paciente, muitas vezes em mania ou em hipomania, ou seja, quando estão mais eufóricos, eles acham que estão ótimos. Mas eles podem, muitas vezes, gastarem muito, tá? Ou fazer sexo muito. Ou seja, nesse estado de euforia, ele está muito além do que ele é normalmente. E isso afeta não só ele depois, como afeta sempre muitas pessoas que estão em volta. E sempre quando tem esse estado de euforia, depois vai vir um estado da depressão, onde vem uma apatia, um isolamento, uma angústia muito grande. A grande maioria dos pacientes procuram a gente sempre no estado de depressão. No estado de euforia eles acham que estão ótimos, hipomania também, mas não. E tem tratamento, isso que é importante. A gente tem que tratar por quê? No tratamento, a gente consegue nivelar, a gente consegue uma estabilidade maior e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor para esse tipo de paciente. Esse é um diagnóstico que hoje está sendo feito muito grande. Quase todo mundo fala transtorno bipolar, ou qualquer alteração de humor. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, isso é transtorno bipolar. Isso não é transtorno bipolar, isso são variações do nosso humor. O transtorno bipolar já fala, ele causa um transtorno muito grande na vida, não é simplesmente uma mudança de humor. E sempre saber que o transtorno bipolar, ele tem uma característica que muitas vezes ele vem com comorbidades. O que quer dizer isso? Ele vem com doenças juntos. Então o transtorno bipolar é muito comum a pessoa ter abuso por álcool, por drogas, tá? Na verdade, tem estudos que mostram que até 60% dos pacientes com transtorno bipolar têm essas comorbidades. Então, na verdade, isso não é uma exceção, é o que mais acontece. Por isso que temos que tratar e tratar desde o início. Existe transtorno bipolar não só no adulto, existe na criança, no adolescente, no adulto e no idoso. Então, qualquer faixa etária pode desenvolver esse transtorno bipolar. E ele tem que ser tratado, ou seja, ele não tem cura, mas tem controle. Controle como? Com remédios, muitas vezes a gente utiliza os antidepressivos e estabilizadores do humor, outras vezes só os estabilizadores do humor, e com a psicoterapia. O transtorno bipolar,
normalmente ele é desencadeado por fatores estressores. Então a psicoterapia é muito importante para aprender a lidar com o estresse. Tem pacientes que, conforme aquela situação estressante, ele desencadeia. Então por isso que é importante e fundamental o paciente bipolar tratar. Tem uma característica bipolar que a gente chama de paciente sabonete. Por quê? Porque é um paciente que a gente não consegue segurar, ele escapa da mão, tá? E aí vai vir todo o prejuízo. O fundamental nos pacientes com bipolar, eles terem a consciência da sua doença, fazerem o seu tratamento para terem uma estabilidade para si e para as pessoas que estão em sua volta.